Olá, hoje nós vamos conversar sobre o módulo 3. Já falamos um pouco sobre os aspectos do PDV, falamos um pouco sobre categoria e layoutização de farmácia, e agora a gente vai dar um passeio sobre a exibtécnica, ou seja, a exposição dos produtos dentro de uma farmácia, observando aquele layout que foi traçado da maneira mais adequada, que mais estimula o consumidor a fazer compras por estímulo, compras que venham adicionar ao ticket médio da farmácia algum resultado maior. E a exibtécnica nada mais é do que a possibilidade da gente adequadamente colocar esses produtos dentro de uma farmácia. Essa técnica de exibir, que a gente lembra sempre, ela significa o seguinte: a regra básica é aquela onde o cliente encontra o produto de forma ágil, rápida e fácil. Ele sempre procura por categoria. Então, se eu vim buscar fralda, eu vou procurar na categoria do infantil. Se eu vim procurar cabelos, eu vou procurar shampoo, eu vou procurar no cabelo, e assim por diante. A boa técnica de exibtécnica sempre leva em conta a necessidade de o cliente encontrar o produto. Então, muitas vezes, a gente tem uma série de indústrias que levam para a farmácia planogramas de arrumação de produtos. Só que, diferentemente do supermercado, aonde o supermercadista vende a gôndola e a indústria pode colocar o seu planograma todo lá dentro, na farmácia, muitas vezes, a gente tem que compatibilizar num mesmo espaço físico 2, 3, 4 fornecedores, 4 indústrias ao mesmo tempo. Eu, o consumidor, quero encontrá-las todas próximas. Então, o nosso trabalho é fazer com que o produto que a gente representa esteja no melhor local possível, mas respeitando as técnicas que são importantes para o proprietário da farmácia, para a orientação dos associativismos e assim por diante. O objetivo é lembrar sempre: quem define ou quem precisa mais ter tranquilidade e comodidade para comprar é o consumidor. Portanto, sempre o nosso parâmetro deve ser perguntar, pesquisar, questionar sobre o consumidor, se ele está satisfeito e se ele está sendo atendido nas necessidades que ele tem. Então, quando a gente arruma por categorias os produtos, quando a gente faz uma exibtécnica, as empresas normalmente ganham uma série de coisas. Eu tenho uma eficiência em todos os processos de arrumação, precificação, limpeza de equipamento e assim por diante. Eu consigo definir para toda a minha rede uma padronização. Se eu vou na loja 1, loja 2, loja 3, elas estão padronizadas mais ou menos parecido. Eu permito que eu tenha um manual de arrumação para as farmácias, de forma que todas elas consigam se estabelecer com uma padronização, com um protocolo exatamente correto e de uma maneira adequada. Eu preparo para que eu tenha uma gestão de categoria cada vez melhor. Eu permito a produtividade de cada subgrupo dentro da categoria. Como eu vou conseguir melhorar a exposição de um produto para gripe? Como eu vou melhorar a exposição de alguns suplementos vitamínicos e assim por diante? Lógico, quando eu faço uma arrumação adequada, eu rentabilizo os produtos que estão na loja. E também facilita com que a gente faça inventários com mais frequência para que haja menos redução de perda de produtos com validade, embalagem estragada e assim por diante. Para o cliente é fundamental que na padronização da loja ele tenha comodidade. Quando ele entra na loja, ele percebe aquelas que são sempre parecidas de arrumação, quando no caso de uma rede, isso dá credibilidade ao consumidor. Ele encontra o produto com mais facilidade, ele consegue visualizar mais produtos e acaba sentindo mais satisfação no seu momento de compra e até na sua permanência dentro da loja. Então, quando eu arrumo os produtos adequadamente, eles acabam sendo mais interessantes.
Uma coisa fundamental quando a gente arruma produtos é que os corredores sejam amplos para que o consumidor consiga enxergar todas as prateleiras, para que ele consiga caminhar por dentro da farmácia, porque quanto mais ele caminha, mais corredores ele passa, mais produtos ele vê e a possibilidade de encontrar produtos por impulso que ele possa vir a comprar são interessantes. Daí, quando eu sinalizo, por exemplo, um produto que está em promoção, com um cartazete ou com uma sinalização mais adequada, ainda que ele se dirija direto ao balcão de medicamento lá no fundo, depois que ele comprou o medicamento, ele volta para pegar uma pasta de dente, um sabonete que estava sinalizado e assim por diante. Então, uma boa circulação na loja também contribui para que a gente tenha uma boa exibitécnica. Quando eu arrumo produtos próximos por impulso, a possibilidade de que o consumidor leve mais alguma coisa é interessante. A gente colocou nessa tela uma arrumação de produtos infantis. Então vejam, se eu tenho todas as chupetas em mamadeira, se eu tenho shampoos e sabonetes, etc., se eu tenho talco, se eu tenho lenço umedecido, tudo próximo, a possibilidade de que o consumidor consiga levar mais do que um item do que ele veio procurar, facilita porque eles estão todos próximos. A venda por impulso acontece e o nosso ticket médio aumenta. Balcões de atendimento organizados, a parte de exposição dos produtos atrás do balcão, extremamente atraentes, as exposições com equipamento adequado. Então vejam essa farmácia, olha só o paredão que eles têm de produtos genéricos e até dos RX lá no canto colocados. Vejam os balcões com os terminais, com possibilidade do cliente conversar bastante com o balconista e assim por diante. Vejam que tem cestos expositores de produtos massivos perto do balcão de medicamento. Quanto isso pode contribuir para que a gente faça uma venda adicional em um produto nosso que pode estar num cestão desses. Medicamentos isentos de prescrição devem estar arrumados na área externa, nunca mais atrás do balcão. Vocês ainda visitam farmácias que os proprietários ainda têm toda essa parte de produtos atrás do balcão. Isto é uma coisa que não faz parte mais do universo do presente e do futuro das farmácias. Farmácias bem-sucedidas colocam todos os medicamentos isentos de prescrição para que o consumidor possa olhar, pesquisar, verificar o preço, olhar os produtos que mais lhe agradam, etc. e tal. O que não isenta que o balconista possa muitas vezes acompanhá-lo, orientá-lo, dar alguma sugestão e assim por diante. Então, quanto melhor os medicamentos isentos de prescrição estão arrumados numa área externa, maior a possibilidade, inclusive, da venda dos nossos produtos, né? De todos os produtos que a gente representa dentro de uma farmácia. Tem uma coisa que eu repito há muitos anos e muitos de nós não fazemos. Gente, isso daqui, se vocês fizerem uma experiência, quem não tem ainda adequadamente arrumado, vocês vão ver quanto melhora. O genérico tem que ser arrumado com a letra G visível. O consumidor, quando ele identifica farmácias que identificam todos os produtos deitados sem o G visível, eles acham que temos poucos genéricos naquela farmácia. Então, na verdade, a letra G, quando você tira o produto de estar todo deitado e coloca com o G visível, cresce no mínimo 17% a venda do produto genérico. Isso não é uma fala minha, isso é um estudo que foi feito durante anos e que eu venho acompanhando. Então, se você entrar na loja e nossos produtos não estiverem com o G à vista, peçam licença para arrumar. Orientem o balconista, orientem o farmacêutico sobre esta possibilidade e quanto isto representa de incremento de venda nessa modalidade. Vejam só, isso aqui eu trouxe até uma imagem para vocês verificarem, uma droga Tamoio, que é do grupo da Profarma, que tinha os medicamentos todos deitados, quando a gente coloca o antes lá, e como depois eles colocaram. Nessa farmácia cresceu 23% a venda do genérico, só porque apareceu a letra G.
Então vejam que à medida que a gente vai passando por todas as redes de farmácia, por todos os lugares, a gente vai experienciando esse tipo de coisa e vai percebendo quantas oportunidades nós temos e que muitas vezes a gente rejeita. Vou dizer que há uma certa rejeição por parte do balconista. Ah, mas quando eu ponho o G assim, a caixa cai no chão. Cara, dá um tempinho, empurra um pouquinho. E é só a pilha da frente. As de trás podem estar empilhadas. É só a face com a letra G. Treinem um pouco, façam e depois mostrem para os balconistas, para terem argumentos para validar aquilo que vocês estão orientando. Se não, se eles não aderirem, você arruma e na próxima visita está tudo desarrumado. Lembrem disso e depois contem para a gente qual foi o resultado que vocês tiveram com esse tipo de crescimento. Quanto mais as exposições são adequadas, mais atraentes e mais se vende. Vejam aí, a gente tem uma gôndola de produtos masculinos lá, vejam só, uma parte toda arrumada, que começa na primeira prateleira, com todos os lubrificantes e com sabonetes líquidos, etc. e tal, e depois com toda a parte de preservativos. Quanto melhor e mais bem arrumada, mais a possibilidade que eu vá comprar por impulso. Isso vale também, por exemplo, não é o nosso caso, mas para produtos de higiene corporal. Ora, se eu tenho bucha de banho, se eu tenho luva para banho e eu escondo tudo lá na base, o cliente vai consumir? Não. Quando eu exponho adequadamente, eu passo a vender não só o sabonete, que é o meu destino, ou que eu fui comprar, até alguns produtos acessórios, como uma bucha para banho e assim por diante. Os produtos vendem mais quando eles estão com a face voltada para o consumidor. Veja essa imagem da higiene oral. Nós temos vários produtos aí que são enxugatórios, produtos para tratamento da higiene bucal. Quanto mais eles estão com a face aberta, com uma sinalização de etiqueta de preço interessante, muito mais fácil para o consumidor comprar, muito mais fácil para que eles possam encontrar o produto que procuram. Uma coisa que é importante deixar claro para vocês: consumidor não quer mais saber de ponta de gôndola com produto massivo. Muitos de nós ainda temos uma crença de que a gente vai encher de um antialérgico ou de um produto para gripe ou de uma vitamina numa ponta de gôndola e colocar um monte de coisa. Isso é passado. Os produtos massivos têm que estar nas caixas expositoras, naquilo que o pessoal da farmácia chama de cestão. Para o consumidor comprar mais por impulso, o ideal é que a gente trabalhe com gôndolas temáticas. Por exemplo, se eu tenho vários itens que podem servir para acalmar a dor, reduzir a dor, desde um analgésico até algum tipo de vitamina, até uma série de coisas que possam diminuir a minha dor, se eu coloco chega de dor e coloco ideias de produtos que podem facilitar, eu ajudo o consumidor que tem dor a encontrar mais do que um produto que ele precisa. Às vezes é um comprimido, às vezes é um emplastro, às vezes é algum produto líquido e assim por diante. A mesma coisa se eu faço, por exemplo, para a farmacinha infantil. Quantas mães vão à farmácia e precisam, às vezes, de alguma ideia que o médico até pediu, prescreveu para a criança e elas não conseguem encontrar. Então, quando eu tenho antitérmico junto com uma série de produtos antissépticos que eu posso usar e posso ter na minha casa para atender o meu bebê, tanto melhor. Então, hoje o consumidor procura pontas de gôndolas que não são mais massivas, e sim temáticas. Esta é uma mudança de mindset que a gente tem que fazer e tem que criar no nosso universo. Discutam com sua equipe, vejam as oportunidades que vocês têm. Existe também na farmácia um espaço destinado a produtos para redução de perdas, que são produtos próximos ao vencimento, que são muitas vezes postas em cima do balcão ou em uma gôndola especial, aonde o preço é reduzido, o que facilita com que o consumidor que consome alguns produtos de uso contínuo
possa comprá-los com um preço adequado. Isso também, na exhibitécnica, ajuda o consumidor e ajuda com que a farmácia reduza a sua perda. As caixas expositoras, ou os cestões, foram feitos para que a gente tenha exposição de produtos massivos. Perto da sazonalidade, é importante que a gente os exponha de uma maneira bastante adequada. No final do ano, que a gente acaba exorbitando um pouco, nas festas natalinas, etc. e tal, quantos produtos a gente tem que podem ser colocadas nesses cestos e que os consumidores vão agradecer até, né? Hepatoprotetores e uma série de outros produtos, até alguns para dor de cabeça e assim por diante. Então, produto massivo foi feito para ser bem exposto em quantidade em cestão. Produtos em ponta de gôndola são mais temáticos do que massivos, está claro isso? As conveniências acabam sendo interessantes, sendo sempre colocadas antes de eu chegar no check-out. Por quê? Se eu estou me dirigindo para o caixa e encontro bombom, chocolate, bala, bolacha, etc. e tal, em geral, antes de chegar ao caixa, é a minha última saída antes da loja. São produtos de venda por impulso, que melhoram o ticket médio da farmácia e que nenhum cliente pede desconto. Se vocês ficarem perto do caixa, vocês nunca vão ver alguém pedindo desconto de bombom, desconto de sorvete, desconto de água, de isotônicos, assim por diante. Então, é uma categoria que traz muito resultado para a loja, melhora o ticket médio e quanto melhor ela bem exibida, tanto melhor. Um investimento que muitas empresas têm feito para poder colocar esses produtos, que em geral são guloseimas, mas nada impede que alguns produtos nossos de OTC estejam colocados aí em pontos focais interessantes e que possam chamar a atenção do consumidor em épocas oportunas que a gente possa estar fazendo esse tipo de coisa. Só um lembrete: fraldas sempre devem estar próximas ao check-out, o mais próximo que eu estiver de chegar ao caixa, porque é mais fácil para o cliente carregar, tanto fralda quanto leite. São mais pesados, é mais fácil para o cliente carregar e muitas vezes facilita um pouco com que ele saia daí com o produto já empacotado para levar no carro ou até para ir embora numa condução. Então, lembrem sempre, vocês vão encontrar várias farmácias que a fralda não está nesse lugar. Depois vocês contam para a gente. Ou até atuem como um consultor para o gestor da farmácia e contem para eles. Vocês sabem que existe uma pesquisa que faz todo o sentido, que o consumidor gosta disso porque é mais fácil dele levar o caixa, porque na cestinha não cabe mais de um pacote de fralda e mais os outros produtos que ele conseguiu carregar. Vocês vão ganhar pontos a mais com o gestor que está lhe atendendo, sabendo que você está levando, além do expertise dos nossos produtos, um conhecimento sobre o comportamento do consumidor. Essa é uma dica que vale ouro para vocês, né? Checkouts têm que ser atraentes, têm que ser limpos, têm que ser organizados, porque é o último momento que eu estou na farmácia. E é justamente a hora que eu vou pagar as minhas compras. Então, quanto mais agradável, quanto mais simpático, quanto mais gentil houver o atendimento e o aspecto visual, tanto melhor, né? Não esqueçam nunca que etiqueta de preço é uma condição e uma obrigação legal. É obrigatório, por lei. E quanto melhor ela tiver sinalizada, melhor para o consumidor. É inclusive interessante que as etiquetas que estão com preço de produto em oferta tenham uma cor diferenciada, para permitir que o consumidor consiga enxergar aonde estão as oportunidades dentro da farmácia. Isso é uma coisa bastante interessante que às vezes algumas farmácias também não praticam. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouco de quanto a exhibitécnica faz parte do nosso dia a dia e quanto isso melhora o resultado para o consumidor e para o gestor da farmácia. Foi um prazer estar com vocês. Logo mais encontraremos no módulo 4.